Olá, queridos e queridas, graças e paz, tudo bem? Como vocês estão? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né? E nós vamos hoje, né, dividir essa aula. Porque, na verdade, semana passada nós fizemos uma aula e dissemos que era a aula 8, 9, na verdade era 8. Mas não tem problema, eu vou fazer um resumo aqui da última aula e com isso eu vou pegar e vou trazer para você algumas informações a respeito disso, tá bom? A respeito do que, na verdade, a gente falou na última aula e o que nós vamos comentar nessa aula. Se não der, eu vou dividir, tá bom? Vou dividir essa aula e vou fazer a aula 10, que vai ser a aula 10, eu já faço de uma vez, tá bom? Mas antes nós vamos orar, pedir a Deus orientação para a nossa vida, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu nos concede. Estamos aqui na tua casa, diante de ti, Senhor Deus, aqui na minha casa e os teus filhos e filhas, onde eles estiverem nas suas casas. Pai, muito obrigado e que o teu Espírito Santo seja aquele que nos instrua e fale conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, então, né, na aula passada, eu falei que era a aula 8, mas era a aula 9, né, mas na verdade era 8, nós começamos a falar a respeito de Enoque, né, falar a respeito da comunhão de Enoque com Deus e como Enoque procedeu e o seu procedimento levou ele uma comunhão com Deus, uma plena comunhão com Deus. E eu queria hoje reservar um texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, porque nós vamos falar de outro descendente de Adão, que no caso é Noé. Gênesis 6, 9 diz assim: Noé andava com Deus. Né? Somente esse versículo, melhor dizendo. Como dissemos anteriormente, nós vimos que a palavra anseio, né, significa ansiar intensamente, ou seja, desejar do fundo do coração, desejar mais do que tudo. Né? Então, o anseio de Deus sempre foi que nós tivéssemos a comunhão com Ele. Quando lá, a situação de Adão, ele buscou ter íntima comunhão com Adão, e durante a vida de Adão no Jardim do Éden, vinha na virada do dia, e ali tinha uma comunhão com Adão. Nós falamos na última aula, né, que não é a 9, sim a 8, sobre Enoque. Né? Falamos sobre o anseio intenso de Enoque, saber, né, mais sobre a comunhão de Deus com Adão e sobre tudo, como Adão vivia no Jardim do Éden, como ele andava, com as experiências que ele tinha, né, e todo aquela comunhão com Deus ali na virada do dia, Deus ouvindo o que ele havia feito. E eu estava lembrando de uma coisa, eu gostaria de dizer para você. Até uma vez uma certa pessoa, um amigo, né, um amigo mesmo, ele até hoje é meu amigo, ele disse que a profissão mais antiga do mundo é a prostituição. Não, a profissão mais antiga do mundo é a jardinagem, porque Deus... Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui que a gente está falando, mas é só por curiosidade, né? Porque Deus ele disse para Adão que ele tinha que cuidar da terra, arar a terra, cuidar da terra. Né? Então ele tinha que vigiar o jardim e não só vigiar, tinha que cuidar, tinha que arar. Então tinha trabalho. O primeiro trabalho era jardinagem. Só para a gente pensar nessa situação. Então, olha só, Enoque, eles queriam saber de Adão, né, como nós dissemos na última aula. Na verdade, nós fizemos como se nós imaginássemos, né, aquela conversa de Adão com Enoque, enfim. Se você não viu a aula 9, que é a 8, assista que você vai entender o que eu estou falando. Então, ele queria saber das experiências de Adão, né, como ele procedeu, como ele caminhou com Deus, e também a apresentação de Deus a ele sobre tudo, todas as coisas que Deus criou, né, e como ele
governava e como ele queria que Adão governasse a terra sob a ordem dele. Falei também como Adão deu o nome aos animais, falei a respeito do cachorro, porque o nome do cachorro é cachorro, por causa da sua essência, do burro, porque é burro, a sua essência também. E também falamos sobre a tristeza de Adão por ter perdido a comunhão com Deus e também as consequências dessa perda de comunhão. Eu falei da questão também da diferença entre Enoque e Adão, e que Enoque recebeu a bênção de não passar pela morte e ir morar com Deus através de um arrebatamento, enquanto Adão, que tinha a presença de Deus constantemente, vivia em um lugar de delícias, no jardim do Éden, e por conta da desobediência perdeu a glória que havia nele. Morreu e voltou ao pó da terra. Nota que essa situação foi muito complicada para Adão. Nós falamos também sobre a perspectiva que nós temos de herdar a vida eterna, né? E conhecer tudo o que está prometido para nós na Bíblia. E enquanto Adão, que já vivia essa realidade, deixou escapar por causa da desobediência e perdeu, né, esse esplendor, perdeu o esplendor da glória de Deus que havia sobre ele e a forma que ele fazia, que ele se conduzia e conversava com Deus. Falei também sobre o anseio de Enoque em resgatar novamente a comunhão com Deus e viver a realidade que Adão havia deixado por conta do pecado. Nós comentamos também sobre a questão de Enoque ter vivido apenas 365 anos. Nós comentamos também que, por uma conta matemática, mais ou menos, quando Enoque tinha uns 65 anos, ele foi até Adão, né, e perguntar sobre tudo isso que a gente falou. Então, tudo isso, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos imaginando, mas se você olhar, né, com certeza a idade que Adão viveu e a idade que Enoque viveu, você pode fazer uma conta simples, né, sobre essa situação dos 65 anos, mais 300 anos que ele viveu. Então, olha só, por conta dessa situação dele viver e desejar, né, viver com Deus, ao lado de Deus, numa comunhão plena com Deus, Deus ele toma Enoque para si. Ele leva Enoque, ele resgata Enoque num arrebatamento, tira Enoque, a força, né? E o arrebatamento significa isso, tirar a força. E Enoque dessa terra, porque ele desejou andar com Deus e o levou e o tomou para si. Nós vamos começar a falar sobre um outro descendente de Adão. Se não der tempo, ficar muito longe esse vídeo, nós vamos parar, tá bom? E vamos começar aí sim a aula 10, né? Então nós vamos hoje falar de Noé, esse outro descendente de Adão que desejou a companhia de Deus e não se deixou levar pelos pecados e desejos da época. Vamos pensar que Enoque, né, vivia numa época em que a tecnologia, entre aspas, gente, não confunda a tecnologia do passado com a tecnologia de hoje, tá? Não confunda a tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu não estou dizendo de telefone celular, de televisão, de computador, nada disso. Estou falando da tecnologia de terra, de arar a terra, né? O próprio Noé, ele criou esse processo de arar a terra, né? E também a construção da arca, até aquela tecnologia. Inclusive no estado da Virgínia, não sei se é Virgínia ou Geórgia, nos Estados Unidos, eu não me lembro agora. Tem pesquisa depois na internet sobre a arca de Noé, em um dos estados, nos Estados Unidos, que é o tamanho real,
né? E tudo, os compartimentos, tudo você pode, se um dia você quiser ir até lá, você vai poder entrar lá e ver como era a arca. Então é dessa tecnologia que eu estou falando. Também da tecnologia que nós já falamos lá atrás, sobre a Babilônia, sobre a Torre de Babel, sobre Nimrod, aquela questão toda, né? E sobre a tecnologia de construção, e era muito grande a tecnologia para a época. Por que era muito grande, gente? Porque havia os homens viviam 900 e poucos anos, né? Adão viveu 900 e poucos anos, Matusalém mais ainda do que Adão, Lameque também, e tantos outros, 700, Lameque 700 e pouco, e assim sucessivamente, tanto o próprio Enoque, 365 anos. Nós vivemos muitos anos, 70 anos, e a palavra de Deus, né, diz que o que passa disso é enfado e canseira. Então, o conhecimento que aqueles homens tinham, adquiriam, eles passavam, né, de um para o outro. Então, a tecnologia era aprimorada. E Noé, ele não se deixou levar por isso. Não se deixou levar por esses desejos, esses pecados, né? E até mesmo, né, no decorrer das eras, né, no decorrer do tempo, Deus sempre desejou ter comunhão, ansiou ter comunhão, ansiou, desejou andar com os homens, né? Ter comunhão com os homens. O exemplo, gente, é Adão. Deus vinha na virada do dia conversar com ele e com Eva, né? Então, Deus ele já estava demonstrando o desejo que ele tinha de quê, gente? De ter comunhão com o homem, de ter comunhão com o ser humano, tá? E nos dias de hoje ainda, nós vamos ver mais na frente, nos dias de hoje ainda, Deus ainda continua desejando isso. Então, nota uma coisa, para a gente não terminar muito esse vídeo aqui, e se for necessário a gente passa para a aula 10. Noé, ele foi ao encontro do desejo de Deus por comunhão e se achegou a ele. Noé, ao se aproximar de Deus, Deus se aproximou dele e o avisou que estava por vir. O julgamento de Deus sobre a terra e todos os seres vivos da época, a princípio, foi um segredo entre Deus e Noé, né? Então, nota uma coisa, como Noé desejou ter comunhão com Deus, o que Noé faz? O que Deus faz? Deus começa a revelar alguns segredos, né? Alguns segredos para Noé. E um dos maiores segredos foi justamente que ele enviaria um dilúvio, né? E o dilúvio traria sobre Noé, sobre os homens daquela época, um juízo por causa dos pecados, né? Então, é isso que faz a intimidade com Deus. O que faz? Faz com que a gente se aproxime dele e ele comece a ter conosco uma comunhão de tal que ele passa a revelar os seus segredos. Se eu e você, né, buscarmos nos relacionar com Deus, automaticamente nós vamos saber os segredos de Deus, saber dos tesouros ocultos, né, escondidos de Deus. Nós vamos começar a ter essa comunhão, tá? Então, essa foi, né, esse foi, assim, o ponto alto, né, de comunhão de Deus com Noé, né, e revelou os segredos Deus revelou os seus segredos a Noé. Nós vamos fazer uma coisa, nós vamos parar esse vídeo agora, tá bom? Essa aula aqui é 8, né, mas seria 9, e nós vamos iniciar uma outra aula, tá? Que é a aula de número 10, eu já vou colocar também já à disposição, tá bom? Deus abençoe você que vai ver essa aula hoje, ou que vai ver também a outra em seguida. Mas Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Eu sempre abençoo tua casa, tua família e tudo que é teu, tá bom? Que o nome de Jesus seja engrandecido através da sua vida a todas as pessoas nessa terra,
Eu te abençoo, tu, tua casa, em nome de Jesus. Amém.